Bom dia a todos. Cumprimento os vereadores, público presente, ouvintes da rádio e autoridades, bem como os que nos acompanham pelos canais de comunicação, visto que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e site da Câmara Municipal. Declaro iniciada a audiência pública do dia 25 de março de 2026, às 9h21. Com o tema A Outra Face do Câncer, Diagnóstico, Tratamento, Direitos e a Rede de Assistência aos Pacientes. Também agradeço a presença da equipe de apoio que se encontra aqui na mesa principal. Joyce, enfermeira aqui do nosso município. A Ângela, vereadora lá de Regente Feijó. Valdinei, presidente do Conselho de Saúde de Presidente Prudente. Mariana, representante do Corém. E a Gabriela, enfermeira e autora do livro As Duas Faces do Câncer. Agradeço a presença de vocês. Em tempo também agradeço a presença dos vereadores Paulo Biscuit, Rubens Minoro, Leandro Valentim, Pedro Henrique e Ricardo Trombini, que também se encontram aqui nesta audiência pública. Agradeço aqui também a presença do nosso vereador, secretário aqui, Alexandre Pérez, também que é um dos idealizadores aqui dessa audiência pública, né? E que vai me auxiliar aqui nos trabalhos como secretário. Queria registrar também aqui a presença, Luiz Carlos, representante aqui, assessor do deputado Mauro Bragato, que está sempre aqui nos nossos eventos. Muito obrigado, Luiz Carlos, por sempre estar aqui na nossa cidade, prestigiando e representando o deputado. Também da Rita, vereadora de Anhumas. A Márcia Enz, nossa secretária de saúde aqui de Martinópolis. Elidamar, da Santa Casa. Doutora Eide, nossa ex-secretária de saúde também do município de Martinópolis. Professor Décio, representante do Conselho Regional de Farmácia. Alexandre Cabeça, membro do Conselho de Saúde de Presidente Prudente. A dona Ângela também aqui, representando o nosso Conselho de Saúde, né, presidente do nosso Conselho de Saúde, né, e demais pessoas aqui. Ao longo dessa audiência a gente vai agradecendo as presenças, tá? Peço ao senhor secretário que faça a leitura do edital de convocação. Bom dia a todos, agradecemos a presença de todos aqui nessa manhã. Edital de convocação, Gabriel Valões Santos, presidente da Câmara Municipal de Martinópolis, Estado de São Paulo, na forma da lei, resolve convocar os senhores vereadores da Câmara do município de Martinópolis, Estado de São Paulo, para que se fizessem presentes no dia 25 de março de 2026, na quarta-feira, às 8h30 da manhã, no recinto da Casa de Leis, quando faremos realizar a audiência pública para apresentação e discussão do tema A Outra Face do Câncer, Diagnóstico, Tratamento, Direitos e a Rede de Assistência aos Pacientes. Nos termos do requerimento número 33/2026, plenário Teodomiro Viana de Freitas, 10 de março de 2026, Gabriel Valões Santos, presidente. Neste momento, eu convido o vereador Alexandre Pérez Canguçu, autor do requerimento, para esta audiência pública, para a exposição do tema e fazer as considerações necessárias. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, dessa Casa de Leis, funcionários da Casa, público aqui presente, representantes de associações, pacientes aqui de nosso município, pessoas aqui do nosso, né? Quero agradecer a todos essa manhã maravilhosa aqui. Obrigado pela presença de todos, né? Em nome da mesa aqui, em nome do presidente, eu cumprimento a todos os legislativos aqui representando. Quero agradecer o Corém, Conselho Regional de Enfermagem de Presidente Prudente, Valdinei, grande parceiro do Conselho de Presidente Prudente, nosso lá, que é um grande parceiro, tem lutado muito. Joyce, nossa idealizadora também desse projeto. Obrigado, Joyce, pela confiança. Doutora Eide. Quero agradecer aqui a Gabi. Obrigado, Gabi, pela sua presença importantíssima nessa manhã, muito importante. Ângela também, né? Associação lá de Regente Feijó, lá do, né? Quero agradecer a vereadora Rita aqui de Anhuma, sempre presente, sempre atuante com a gente. Em nome do deputado Mauro Bragato, Luiz Carlos, assessor, obrigado. Nossa conselheira de saúde aqui, dona Ângela também, dona Márcia, secretária de saúde, muito obrigado. Doutora Eide,
sempre aí a nossa amiga parceira também nesse projeto, né, Dona Elícia, muito obrigado, Dona Elícia, representando a Santa Casa de Martinópolis. Enfim, professor Décio, muito obrigado pela presença, tá? Sempre aqui ajudando a gente nesses projetos, confiando, né, nessas ideias, né, professor? O senhor sabe quanto nós temos lutado aí. E os nossos amigos aí, todos presentes aqui. Bom, essa ideia, vou ser bem objetivo, começou quando a Joyce me procurou ano passado, né, Joyce? A gente falava que ela sempre teve um sonho de montar uma associação aqui em Martinópolis. Uma associação. Porque nada mais, nada menos, a gente fala pela infelicidade de quando tem um problema, uma doença, um diagnóstico, é você passar por uma situação e você de repente começar a repensar e pensar várias maneiras. E acordar de manhã como você tem um diagnóstico, quem vai te apoiar, quem não vai te apoiar, como que vai ser. Então hoje a intenção dessa audiência pública, até eu já conversei com a secretária de saúde, nada menos, Gabi, é da gente, Ângela, montar uma nossa associação aqui. É dar apoio a esses pacientes que são diagnosticados. É pessoas que realmente têm um diagnóstico muito sério. E recorrem para onde? Porque, na verdade, quando o município faz o papel dele, você passa por um postinho, você vai para um exame, você vai dando toda a cadeia ali, a escada, até chegar lá no serviço especializado, para você fechar um diagnóstico e iniciar um tratamento. É isso que a gente faz. Tá, e depois? Aí você volta para o teu município. E o seu psicológico, como que você está? Como está sendo abraçado pelo município? Mas não estou aqui para culpar e falar do nosso município, que o nosso município está errado ou certo. Eu acho que temos que se ajuntar, fazer um trabalho em conjunto, e para a gente realmente fazer algo que faça diferença. E para acontecer isso, demorou anos, e vai demorar anos, mas tem que ter iniciativa, alguém tem que fazer algo. Né? Vocês são aqui exemplo disso. Tem que alguém tomar iniciativa. E nós estamos tomando iniciativa para essa Casa de Leis aqui. Os vereadores dessa Casa de Leis, nós 11 vereadores aqui vamos abraçar essa causa, estamos abraçando essa causa, junto com o executivo também, já conversamos, mas precisamos de pessoas importantes que têm algo de experiência para passar para nós, para a gente não também ficar patinando, ponto. E fazer um trabalho realmente, esse trabalho voluntário, e representar a nossa população, e esses pacientes, porque amanhã pode ser eu, ou não? Claro que pode. Então, como que a gente está abraçando esses pacientes? E aí vem a minha ideia. Até falei com a minha esposa. Vou colocar a outra face do câncer. Porque você tem um diagnóstico, você tem um tratamento, mas e depois? E o que o município está te abraçando? Porque o município já resolveu o teu problema. Ele já se passou pelo médico, já te encaminhou para o serviço, e você está tendo tratamento. Mais nada mais? Não tem mais nada mais para fazer? E o psicológico? E a cabeça dessa pessoa, como está lá de manhã? Será que nós não podemos fazer algo? Porque assim, nós temos o CAPS, o CRES, nós temos os pacientes que vão para esse serviço. Por que não podemos também ter associação? Que eu quero muitos que vocês falam sobre isso. Como que age, como que vocês acolhem os pacientes, como que eles realmente têm esse apoio. Gente, eu trabalhei 29 anos em ambiente hospitalar. Eu sempre me coloquei do lado do paciente que estava no leito, né? Falei, um dia eu vou deitar aí. Como que eu quero atender esse paciente? Como eu quero ser atendido? Bem. Então por que não atender bem, né? Então também não podemos pensar, e amanhã se eu tiver um diagnóstico desse? Então por que não tomar essa iniciativa aqui no nosso município? Eu agradeço a Joyce, a doutora Eide, todo o grupo que nós estamos montando aqui, o pessoal confiou, não só em mim, porque eu falei para eles, a Casa de Leis. Nós demos uma iniciativa, mas todos os vereadores aqui, vão estar presentes, estão junto, todos, os 11 vereadores. Porque nós vamos começar, por isso que eu falei, vamos fazer uma audiência pública para fortalecer essa ideia, dessa ideia ganhar repercussão, para os vereadores entenderem também e eles abraçarem a causa, porque eu tenho certeza disso. Até os vereadores, quando eu falei, o Trombini, o Gabriel, o Alemão, enfim, o Pedro, todos aqui. Pô, que legal, vamos fazer mesmo, tal, ponto. Então eu já estou avisando você, Joyce, doutora Eide, todos os vereadores vão estar junto com a gente naquele grupo, vamos colocar a partir de hoje, porque nós estávamos esperando essa audiência pública finalizar, para a gente ganhar essa proporção política. Existe o caso político? Precisa da política, mas política do bem, políticas boas. Não podemos também fazer o foco e desviar para um outro caminho. Que a intenção aqui é a gente fazer uma associação, a gente procurar a Secretaria de Saúde, a gente trabalhar junto e oferecer um serviço de qualidade. Você é uma enfermeira, ou um psicólogo, um assistente social,
é um trabalho extremamente voluntário, que nós vamos usar o nosso conhecimento para atender essas pacientes que estão precisando do diagnóstico. Então eu quero deixar aqui, essa é realmente a intenção hoje dessa audiência pública aqui, tá? Essa é a intenção, essa é o contexto que hoje a gente estamos aqui nessa manhã maravilhosa para dar um início de uma nova história, dar início de um novo trabalho que podemos sim oferecer no nosso município, junto à própria Santa Casa de Martinópolis, que temos uma parceria grande com a Dona Eli. Dona Eli é uma pessoa que abraça os vereadores, não é um, é todos. Sabe o trabalho que nós temos com a Santa Casa de Martinópolis, um hospital maravilhoso que nós temos aqui hoje, muito bem administrado, e podemos sim ajudar. Todo mundo vai querer participar. Eu tenho certeza que profissionais de todas as categorias aí, psicólogos, assistência social, jurídica, enfim, todos vão abraçar essa causa. Tenho certeza, Ângela. Mas um trabalho sério, montar um grupo sério, pessoas comprometidas com o projeto. Pessoas comprometidas com o projeto, viu, Gabi? Senão a gente não chega em lugar nenhum. Então a iniciativa dessa audiência pública, eu agradeço a Deus primeiramente, e a vocês aqui, ó. Hoje eu trouxe minhas irmãs aqui também para conhecer o contexto desse trabalho, sabe? Nós temos pessoas aí já, que eu já conversei, que estão em casa, que faz artesanato e queria trabalhar, queria fazer algo. E por que não trazer essas pessoas na associação? Olha que legal a gente fazer algo assim que realmente vai refletir na vida dessas pessoas. Temos pacientes aqui, pessoas aqui que realmente já teve também e não teve esse respaldo. Então o contexto aqui hoje não é criticar, mas sim integrar um trabalho e fazer algo que realmente faça a diferença no nosso município e a região, né? Rita até de Ayumas, que já tem um atendimento lá, mas por que não, né, Ângela? E abrir leques aí. Porque Prudente tem, Regente tem, funcionou, e por que Martinópolis não pode ter? Vamos esquecer o passado, vamos esquecer as pessoas que passaram por aqui, e vamos à iniciativa hoje. Hoje é dia 25 de março. Joyce, a semente foi plantada, e aqui hoje com vocês, eu espero que vocês abracem essa causa com a gente, tá bom? E Deus abençoe, e vamos dar opinião, falem, aprovem esse projeto, apoiem esse projeto, por favor. Muito obrigado a todos. Realizada a introdução, passamos para as exposições orais. Quem gostaria? Valdinei? Pode ser. Valdinei com a palavra. Pode ser. Obrigado. Bom dia a todos. Me chamo Valdinei. Hoje estou como presidente do Conselho Municipal de Saúde, participando de algumas reuniões aí nos municípios vizinhos. E o Alexandre me convidou para essa etapa, o começo de uma etapa que a gente vê que eu aprendi uma coisa na minha vida: onde você planta flores, você colhe flores, e vocês estão plantando flores aqui. Alexandre, a iniciativa é muito boa. A idealizadora, e você por ter comprado a ideia, e você chamar a sua Câmara junto com você. Você está de parabéns. Você não é um cara que fala, eu, Alexandre, sou um idealizador. Não, nós, a Câmara Municipal aqui de Martinópolis. Então, quando a pessoa começa falando nós, não eu, você pode ter certeza, você vai colher um fruto muito bom lá na frente. E a Câmara também, os vereadores que te apoiam também, porque vocês falam em nome da cidade. Eu aprendi uma coisa na faculdade. A pessoa quando fala eu, ele não sai do eu. Você está vendo o que está acontecendo em Brasília, né? Ele não sai do eu. Então, assim, é benéfico você e a sua idealizadora levar para os municípios pequenos também. Porque essa doença, essa praga, vamos dizer assim, não dá só aqui, ali ou lá, ou acolá. Ela dá no âmbito geral. E nós sabemos que tem municípios da estrutura de Martinópolis que não está tendo essa iniciativa. Então, se você faz uma audiência pública hoje, se você está plantando essa semente hoje, leva para os demais municípios. Eu te acompanho, eu tenho certeza que a Mariana, representando o Corém, te acompanha, os seus nobres pares aqui te acompanham, porque é que nem você falou,
A pessoa só vai precisar de uma assistência quando precisa. Aí ela vai ver que aquela sementinha que você plantou, ela vai começar a colher. Então nós temos que plantar a semente antes de nós precisarmos. É igual você falou, eu estava no hospital e vi uma pessoa no leito e eu senti a dor do oponente. E hoje você está trabalhando. Então parabéns você, a Câmara Municipal de Martinópolis, a idealizadora do projeto. Gostaria que vocês comprassem a ideia e levassem para os municípios menores. Vamos fazer igual nós fizemos no passado. Vamos semear nos municípios pequenos. Outra coisa que é importante, a gente sabe que para você fazer um projeto desse tem gastos. Isso é fato. Que é fato, não se discute. Ele tem gasto. Só que nós sabemos que para a saúde nós temos deputados aí que ajudam. E isso é fato. Nós temos um deputado muito bom aqui da nossa região que para a saúde, você fez assim, ele já te apoia. E isso é fato também. E tanto deputado da nossa região como deputado de fora. E nós sabemos também que tem dinheiro, é só buscar. Eu aprendi uma coisa, que o dinheiro está disponível. Você tem que ter projeto. Se você tiver projeto, você consegue trazer. Se você não tiver projeto, o dinheiro vai ficar lá. E isso é fato também. E o que é fato não se discute. Para você fazer uma entidade de assistência, nós sabemos que o recurso, o município tem também. Nós sabemos, e ele é para isso também. Prudente tem, nós estávamos comentando, eu, o professor Décio e o Alexandre, cabeça do Conselho Municipal de Prudente, a gente estava conversando ali no fundo, nós temos assim, umas 3, 4, se não me falha a memória, entidade nesse sentido, em Prudente, e todas funcionam e funcionam muito bem. Só que lá trabalha no termo voluntariado, só que eu ainda falei, trabalhando no entorno de voluntariado, só que todas as verbas do município ou do governo, elas recebem também. Porque são entidades todas documentadas, são entidades com projetos, e aonde tem projeto você colhe. Então isso é mais um incentivo que eu estou falando para você aqui, para a idealizadora do projeto. Se você tem um projeto, o projeto ele está bem fomentado, você tem como pegar recurso. Pode ter certeza, tanto do estado como do município. Ele tem eu falo que nós certificamos várias entidades e eu certifico essas entidades lá em Prudente nesses moldes. E eu certifico, eu que assino no Conselho Municipal de Saúde, o presidente que assina. Então, assim, são documentos que não são documentos que não são difíceis. Vocês sofrem no começo, porque tem que ter você tem que ter um certo tempo você trabalhando sozinho, para depois, tanto o governo municipal como estadual e federal, ele começar a te passar recurso. Você entendeu? Então, assim, ele é passo a passo. Então, vocês estão no caminho certo. Parabéns. Só quem precisa que sabe dar valor. Eu, graças a Deus, na minha casa, não preciso, mas eu sou igual a você, eu sinto a dor do oponente. Eu necessito do SUS, eu sou SUS 100%. Então, assim, quando a gente acha uma pessoa que floresce uma sementinha, nós temos que ajudar. Nós temos que, com a influência que nós temos que procurar ajudar. Porque chega esse negócio da gente estar só passando responsabilidade ou para o governo estadual ou para o governo municipal. Se vocês, vereadores da Casa de Lei, têm essa intenção de ajudar o seu município e todos os vereadores estão acampados, cara, não é difícil. Você já conseguiu a idealizadora e conseguiu a ajuda dos seus pares aqui na casa. Parabéns, continua assim. Deus abençoe essa casa aqui. Parabéns. Com a palavra, Mariana, representante aqui do Corém. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes aqui da mesa e também aos participantes, quem está acompanhando nós também pelos meios aí digitais. Em nome do presidente Sérgio Cleto,
Gostaria de também nos solidarizarmos com relação às fortes chuvas que infelizmente assolou o município de Martinópolis. Nós tivemos algumas perdas em relação a isso. Então, primeiramente, nós gostaríamos de solidarizar a todas as famílias que, de uma certa forma, passaram por essa situação significativa. Vale lembrar que eu estou aqui em nome do Conselho. O Conselho Regional de Enfermagem ele se destaca por ser um conselho maior da América Latina, responsável por muitos profissionais da área de enfermagem, que nós sabemos que eles têm a característica de estarem presentes a 24 horas juntamente ao paciente. Então, esses profissionais ele têm a habilidade de conhecer muito bem as necessidades, não somente do paciente, mas a família que adoece tanto quanto o próprio paciente diagnosticado ou em fase de diagnóstico também. Destaco que o papel do Corém hoje aqui não é somente de garantir o exercício profissional, mas também que possa garantir o exercício profissional que faça essa devolutiva com uma qualidade à população tanto quanto ela merece. Baseado nos princípios do SUS, das leis 8.080, 8.142, mas a fim de que garantir com que esse paciente ele possa ter a sua identificação e encaminhamento correto. Então, acredito que a criação desse tipo de suporte, que não somente para o paciente, para a família, é de extrema relevância. Porque quando nós falamos de acolhimento, nós falamos de fluxo de atendimento. Então, não basta somente realizar campanhas de diagnóstico médico. E aonde eu destaco aqui, porque eu gosto de trabalhar com dados, sou gestora, o INCA, ele publicou no final do ano passado, em 2025, de que nós tivemos só em 2025 cerca de 73.610 casos novos diagnosticados de câncer. E infelizmente isso tem uma grande tendência de aumentar cada vez mais. Então, uma realidade que, se a gente não tiver nós não nos tivermos atentos com relação a isso, nós vamos ter diversos prejuízos. Onde eu acompanho aqui meu colega aqui de Presidente Prudente, Valdinei, que ele fala sobre gastos. Eu já encaro isso como investimento. Quando você consegue identificar, através de indicadores, no qual parabenizo aqui a nossa secretária de Saúde de Martinópolis e também as representantes aqui de Anhumas que fazem um belo trabalho, que eu acompanho de perto. Quando nós fazemos um bom trabalho, nós conseguimos realmente trabalhar as necessidades. Então, como conselho, a nossa contrapartida que nós podemos oferecer e continuar oferecendo é essa capacitação desses profissionais que irão atender esses pacientes e a família também. Tanto que eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer o convite aos profissionais de enfermagem aqui da região, que nós já fechamos essa parceria com o pessoal aqui da Santa Casa de Martinópolis, junto com o município de Indiana e Caiabu. Nós vamos realizar uma capacitação sobre registro de prontuário e a importância disso, porque nós estamos entendendo que cada vez mais tem uma tecnologia acompanhada a isso. Então, nós vamos fazer essa capacitação totalmente gratuita, a 1h da tarde no Teatro Municipal. Então, gostaria de contar com todos vocês aqui presentes na divulgação dessa capacitação. Bem como gostaria também de destacar a importância de que lidar com o diagnóstico de uma doença que é associado, infelizmente, à finitude, é algo muito complexo. Porque se a família ela não tiver um tipo de apoio, esclarecimento, ela não consegue sustentar esse apoio juntamente com o familiar. Porque muitas vezes a dificuldade de esclarecimento com relação a esse diagnóstico, esse suporte, a pessoa acaba abandonando o tratamento. E nós não queremos que aconteça isso também. Então, gostaria de parabenizar a iniciativa aqui de todos os presentes e podem contar em nome da presidência do Sérgio Cleto. E também eu falo aqui não somente como membro do Conselho Regional de Enfermagem, mas como cidadã e, acima de tudo, profissional de enfermagem também. Podem contar comigo por essa briga aí. Parabéns aí a todos aqui presentes pelo trabalho que vai começar e tem tudo para dar certo. Aliás, já está dando certo. Obrigada. Obrigado, Mariana. Vou passar a palavra agora para a Joyce, que é idealizadora aqui no nosso município, que trouxe em seu coração, traz no seu coração aí há um bom tempo, esse projeto aqui de ser implantado na nossa cidade. É uma pessoa que também já passou, por esse desafio aí, que é enfrentar, esse diagnóstico. Então, fica com a palavra agora, Joyce. Pode fazer a exposição. Bom, bom dia a todos, Quero agradecer o convite, ao presidente da Câmara, ao Alexandre, a todos que estão aqui
compondo a Gabi, né? Alguns me conhecem, alguns não. Eu sou enfermeira já há quase 40 anos, formada. Já trabalhei muitos anos e agora eu me aposentei há uns 2 anos e pouco atrás, vai fazer quase 3. E esse projeto surgiu, na realidade, de um sonho meu. Em 2012, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E nessa época, depois que passei o tratamento, não foi fácil, eu cheguei a comentar com uma pessoa de real influência aqui na cidade, que eu queria muito abrir uma casa de apoio aqui. Mas essa pessoa me abriu o chão. Não, aqui não precisa, não sei o que, as pessoas vão para Prudente. Pensei comigo assim, eu falei, mas Senhor, como as pessoas vão para Prudente? E aqueles que não têm condição? Não vão, né? Aquilo me deixou muito frustrada. Os anos foram se passando, trabalhando. Mas, como eu falei para o Alexandre, o ano passado, uma andorinha só não faz verão, né? E graças a Deus, conheço o Alexandre há muitos anos, ele foi meu aluno, inclusive, não vou falar que minha idade, né? Mas foi meu aluno há muitos anos, mas como é um prazer. Eu acho que nos anos que a gente se conhece, a Gabi também está aqui, enfermeira, que ela vai conversar com vocês. Dá trabalho, professora? O Alexandre dava trabalho? Olha, deu um pouquinho, mas não. O Alexandre sempre foi um bom profissional. E ele sempre foi prestativo para muita coisa. E eu lembro que na época ele conversava comigo, professora, então o que você acha, não sei o quê, porque adoro emergência. O negócio dele era emergência. Falei, então vai embora, vai. E deu certo. E ele foi abrindo. E por merecimento, eu tenho certeza que ele chegou aonde ele está. E acredito com certeza que ele ainda vai chegar mais longe ainda, né? Com certeza, porque ele tem demonstrado que realmente ama o que faz. E quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente faz por amor, a gente recebe a resposta divina, né? E muitas vezes a gente não entende. Então, esse sonho, naquela época, não se realizou. Mas foi preciso, mais do que nunca, foi preciso acontecer novamente o que aconteceu comigo em 2022, que uma das minhas gêmeas também teve um câncer de mama, um outro sofrimento, que não foi fácil, mas graças a Deus ela está curada, faz só os exames preventivos. E o ano passado, num dos dias que deu certo de conhecer, de estar passando perto, comecei a conversar com o Alexandre, inclusive acho que foi aqui na Câmara, né, em maio, quando você fez a homenagem para a gente, da enfermagem. E conversando com ele, ele falou, Joyce, gostei dessa sua ideia. E ele abraçou essa causa. E graças a Deus, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu estou sentindo que esse sonho está se realizando. E é um sonho não para mim, mas é um sonho aqui, para Martinópolis, para a população, que nós sabemos que muitos não têm condição. E foi aquilo que o Alexandre falou. E aí? O município conseguiu resolver o problema, diagnosticou, começou o tratamento, que é o que a gente espera, porque quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, ela quer começar o tratamento o mais rápido possível, né? Então, esse é o desespero maior. E aí? E a família? E a orientação? E depois? Como está esse emocional dela? Porque muitas vezes, quando o paciente descobre que ele tem um câncer, ele já acha que ele vai morrer. E não é bem assim. Hoje em dia, graças a Deus, a medicina está evoluindo muito mais. E hoje em dia, com os exames avançados, inclusive o mapeamento genético, que parece que agora
o governo está conseguindo liberar isso pelo SUS, porque antes era um exame pago. Eu mesmo, em 2012, não consegui fazer. E para vocês terem uma noção, se eu fosse uma pessoa assim, não esclarecida e tivesse não condições também financeiras de uma certa maneira, em 2012 eu não consegui, mesmo já sendo enfermeira trabalhando, eu não consegui fazer um mapeamento genético. E o que aconteceu? Foi preciso esperar 10 anos, ou seja, Deus me deu esse privilégio de esperar 10 anos. Quando a minha filha teve o câncer, eu consegui fazer o mapeamento de todos nós. E, para não surpresa do nosso médico, o mapeamento genético deu positivo de todas nós. Ou seja, houve uma mutação genética. O médico me explicou isso. É raro acontecer. Mas o que aconteceu? A minha outra filha, que não teve o câncer, também precisou fazer todas as cirurgias de prevenção. Então precisou tirar os seios. Agora as duas estão fazendo apenas o tratamento para acompanhamento dos ovários. Elas ainda têm que tirar os ovários. Eu já tirei ovário, o útero, o outro seio. Então a outra que não teve o câncer também já tirou os 2 seios. Tudo para prevenção. Então, hoje em dia, existem recursos mais avançados, né? Que antigamente não tinha. Então, é isso tudo que nessa casa de apoio, que é isso que a gente quer, com o apoio dos vereadores, da população, de vocês junto, para que a gente consiga estar passando essa informação, esse objetivo de poder estar ajudando a pessoa. Porque nós sabemos, que somos prova viva disso, que quando você recebe o diagnóstico, te abre o chão. Mesmo eu sendo uma enfermeira, a Gabi, que também teve, sendo uma enfermeira, a gente tendo conhecimento, e muitas vezes parece que é até pior, porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer, imagina uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Muito pior. Então, o nosso objetivo é esse, é ajudar. E que Deus nos abençoe vocês por abrirem essa porta, pelo Alexandre acreditar nesse nosso sonho e abraçar essa causa. Obrigada a todos. Joyce, muito obrigado pela exposição. Vou passar a palavra agora à Ângela, que é vereadora lá de Regente Feijó. Bom dia a todos, senhor presidente. Gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi conferido para estar aqui hoje. Alexandre, muito obrigada. Na verdade, Regente tem a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Não é uma associação, mas sim é uma entidade. E eu trabalhei lá dentro com as meninas como voluntária durante um período. Hoje não mais, pelo cargo de vereadora. Então as meninas é que administram lá. O que nós temos lá, que o Alexandre já fez a visita, conheceu a rede, é totalmente voluntariado. Nós não temos pagamento para nenhum cargo, desde a presidente até as pessoas que vão lá no seu dia a dia trabalhar, que funciona todos os dias na parte da tarde. A rede do município, ela vive de doações, onde nós temos aquelas pessoas que se sensibilizam pela causa, então dá sempre um dinheirinho mensalmente, aquelas senhorinhas mais simples, elas não deixam de contribuir. A rede, ela tem o brechó, que é onde é o sustento. Então, as pessoas fazem doações das suas roupas, dos seus calçados, que não utilizam mais e está em bom estado de conservação, para que alguém possa também usar mais tempo. Então, eles doam para a rede, e a rede coloca seus preços de 2, 3, 5, no máximo R$10.
Isso seria para as roupas e calçados. E depois tem o pessoal que doa aquela geladeira mais antiga, a cama, o colchão. Pessoas que falecem também, os familiares acabam se sensibilizando. Pessoas que vão mudar de cidade também acabam fazendo esse tipo de doação. Mas, no meu entender lá em Regente, o que eu mais gostaria é que a rede se abrisse. Porque hoje ela vive só disso, da doação e do brechó. Quando a pessoa é diagnosticada com a doença, que normalmente são pessoas que não têm poder, não têm um plano de saúde e que vão pelo SUS, elas vão para a rede para ajudar, que a rede ajude no medicamento. Então a rede carimba aquela receita, mas é até um valor. Ela não tem um valor estendido, por quê? Porque a rede também não tem recurso para tanto. Quando eu estava na rede, que o Alexandre foi fazer a visita, eu imaginava a rede como se fosse assim, nós tivéssemos aquele profissional da saúde, um psicólogo, uma pessoa, um terapeuta, que pudesse abraçar essa pessoa diagnosticada. Porque, como foi falado, o pior momento do diagnóstico é quando você recebe. Quando o teu profissional, o teu médico fala da gravidade que você está. Eu falo isso porque em 2023 eu tive um câncer também. Hoje eu tomo medicamento. São 5 anos que eu faço. Aliás, eu faço acompanhamento do meu corpo desde 2020. É a segunda vez que eu tenho também, um para cada mama. Mas eu me sinto bem. Graças a Deus eu me sinto bem. Mas o que eu gostaria da minha cidade é que na rede ela tivesse esse braço de acolhimento. E não só a pessoa chegar lá e comprar aquela pecinha de roupa ou aquela doaçãozinha. Mas eu gostaria que aquelas pessoas diagnosticadas tivessem ocupação para cada uma. Porque nós temos as amigas do Peito Imprudente, onde eu sou amiga da presidente, então lá eles têm todos esses braços de acolhimento. Então que Martinópolis, Alexandre, na hora de fazer toda a documentação, que eu tenho certeza que para vocês aqui vai sobrar voluntário. Tenho certeza que vai sobrar voluntário, que vocês vão ter que, como regente atende só no período da tarde, vocês vão poder atender o dia todo. Com fé em Deus. Por quê? Para vocês acolherem todas essas pessoas. Porque a gente vê o quanto é difícil. Eu fui diagnosticada em 15 dias, quando saiu meu resultado, eu já fiz a cirurgia. E eu sempre dou um testemunho pelo seguinte: a minha mamografia não deu nada. Foi no ultrassom que acusou o meu câncer. Então eu sempre falo para as pessoas, para as mulheres, que quando o seu médico pedir a mamografia, peça também o ultrassom, para que vocês tenham ciência de como que está o seu corpo. Então, Alexandre, eu gostaria que você tivesse muito êxito, você e toda essa casa, porque é muito gostoso quando fala, existe uma equipe, existe um grupo de pessoas. E eu lá em Regente, na vereança, eu só tenho mais uma mulher nessa área que também é da saúde. E nós estamos nos entendendo bem a respeito disso. A semana passada, eu gostaria de agradecer imensamente a Rita, que eu fui até Anhumas, onde nós tivemos uma palestra de uma doutora. Não copiando, Rita, mas eu já estou atrás de 2 profissionais para fazerem essas palestras em Regente também. Porque eu acho que isso é uma abertura de mente. Profissionais da área te explicar o que é necessário para você ter uma qualidade de vida. Alexandre, que Deus ilumine você pela iniciativa, você também,
e que vocês compartilhem, deem todo apoio necessário para essa causa tão nobre que é o câncer. Porque o diagnóstico é difícil e você precisa ter um bom entendimento e uma boa cabeça para você poder assimilar tudo isso. Foi falado também, não existe um paciente de câncer, existe uma família doente, onde todos compartilham daquela gravidade. O meu bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Ângela, muito obrigado. Antes de passar a palavra para você, Gabi, só queria agradecer mais alguns registros aqui pelo nosso QR Code. Estão presentes aqui hoje a Adriana Rodrigues, aqui de Martinópolis, Moisés Jesus, também de Martinópolis, Maria Luísa de Jesus, de Presidente Prudente, Genivaldo Pérez Navarro, aqui de Martinópolis, nosso salgadinho. Márcia Maria Pinheiro, também de Martinópolis, e Luciano Jesus dos Santos, de Presidente Prudente, conselheiro, né, do Conselho Municipal de Saúde. Obrigado pela presença de vocês. Maria de Jesus e Tânia Maria Pinheiro também. A Luísa também aqui presente. Que eu estou com a lista do QR Code. Quem não fez também puder fazer o registro no QR Code de presença. Tá? Agradeço a presença de vocês. Márcia também aqui presente. Muito obrigado pela sua presença. A irmã do Alexandre, acho que é bem conhecida aqui na cidade. Uma pessoa muito querida por todos aqui. Obrigado, Márcia. Gabi, eu vou passar a palavra para você agora, fazer a sua exposição. A Gabi, que ela é enfermeira não, ela é enfermeira, isso. Autora do livro Duas Faces do Câncer. Obrigado, Gabi. Senão você não consegue receber. Porque se você abre uma entidade da assistência. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite por estar aqui hoje na cidade de Martinópolis, falando a vocês. Como enfermeira, Alexandre, muito obrigada pelo convite. Joyce, parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que o seu sonho vai se realizar e vai ser um prazer fazer parte disso. Hoje eu estou aqui para falar com vocês não somente sobre o câncer, mas especificamente sobre a outra face do câncer, que é exatamente esta motivação que nós estamos aqui hoje falando sobre pacientes oncológicos. Além de enfermeira, fiz a especialização em oncologia, mas sou paciente oncológica desde 2017. E essa é uma realidade muito difícil dos pacientes que enfrentam a doença câncer. Às vezes a gente não consegue nem falar essa palavra. Imagine o que é viver essa doença. Quando a gente fala sobre o câncer, a gente tem o conhecimento sobre a doença, o diagnóstico, a patologia. Mas e esse ser humano que está atrás desse diagnóstico? E essa pessoa? E essa família que está vivendo essa enfermidade? Falar sobre o câncer pesa aos nossos ouvidos. Imagina no corpo quanto pesa uma quimioterapia, uma radioterapia. Hoje eu estou aqui e se você me visse na rua, você não falaria que eu sou uma paciente oncológica. Talvez hoje eu não tenha os traços do paciente oncológico. E infelizmente, quando a gente vê traços de um paciente oncológico sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios, o que para uma mulher é tão importante. E não é apenas sobre vaidade. É sobre se olhar como ser humano e respeitar a dor daquele paciente. Quando a gente é paciente oncológico, a gente faz quimioterapia e escuta de alguém assim: ah, mas cabelo cresce. Todo mundo sabe que o cabelo cresce. Mas talvez você não tenha ideia o que é para uma mulher estar sem os cabelos. Respeitar cada momento da doença e da patologia é respeitar sobre o diagnóstico, sobre quimioterapia, radioterapia. Mas é lembrar que esse paciente, após esse tratamento, vai sofrer dores para o resto da vida. Um paciente pós-tratamento oncológico sofre com dores que talvez vocês nem imaginem. O que a radioterapia causa no corpo desse paciente. Talvez a quimioterapia dê sinais, apresente essa pessoa como paciente oncológico. Mas a radioterapia, que é tão silenciosa, uma radiação que praticamente não se vê, causa transformações nesse corpo que às vezes são irreparáveis. A radioterapia traz dores para esse paciente por muitos anos, ou até mesmo para o resto da vida. E é algo que é pouco falado.
E eu falo sobre isso porque eu tenho muitas colegas que conheci no tratamento e que deixaram sua vida profissional de lado, porque não tiveram a possibilidade de voltar ao trabalho e deixaram de se sentir úteis. E é aí que entra o papel da associação. Após o tratamento, você se olhar como um ser humano que tem uma utilidade. Você se olhar como um ser humano que é visto pela sociedade como alguém que ainda pode fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Hoje eu sou voluntária de uma associação que cuida de pacientes que tiveram câncer ou que estão em tratamento. E vou falar para vocês que foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida, o voluntariado. Servir os pacientes que hoje estão na situação que eu estive. E eu sei a dor de cada um deles. Eu sei que às vezes, quando eles faltam no dia do tratamento deles, não é porque eles não quiseram ir, é porque eles não aguentaram. O dia que um paciente está agendado na associação numa aula de pilates e ele não aparece e a assistente social liga, por que você não veio? Eu não consegui, eu não aguentei. Talvez a associação tenha um papel tão importante quanto o hospital. Porque o pós desse paciente é psicológico, é físico e é social. É para essa família que às vezes o paciente está lá na quimioterapia hoje e essa família não tem onde almoçar. Essa família não tem onde dormir porque o paciente vai ficar internado. Ele veio só para uma quimioterapia. E ele passou mal, e ele vai precisar internar no hospital. E ele não tem idade para ter um acompanhante. E às vezes o acompanhante é aquela senhorinha, aquela avó daquele paciente, a mãe daquele paciente, que às vezes vai ficar sentada numa cadeira de plástico a noite inteira do lado daquele ente querido. Então talvez a associação tenha um papel ainda maior do que a gente pode imaginar na vida desses pacientes. Cuidar do pós-câncer é cuidar de um ser humano que já está muito mais frágil do que qualquer outra pessoa que não tenha passado pelo câncer na vida dela. A associação vai cuidar desse paciente, dessa família e vai trazer qualidade de vida. Ser voluntária como enfermeira, eu faço às vezes o Dia da Beleza. Numa associação que na sua maioria atende mulheres. Imagina para uma mulher que não tem condição de pagar um ônibus para ir fazer o atendimento na associação, mas quando ela chegar lá, ela tem o direito de cortar um cabelo, de fazer uma sobrancelha, de pintar as unhas, de fazer uma sessão de laser terapia que tem um custo alto e ela está fazendo ali de graça por uma voluntária. Isso transforma a vida das pessoas. Uma pessoa que faz quimioterapia e tem, por exemplo, feridas na cavidade oral, que fica sem se alimentar, que perde peso, que às vezes precisa usar sonda porque ela sente tanta dor e não consegue se alimentar, uma sessão de 30 segundos de laser na boca dessa pessoa, 3 vezes na semana, pode mudar completamente o desfecho dessa história. Uma paciente que talvez não conseguisse mais se alimentar e tivesse que colocar a sonda, 30 segundos de laser terapia muda a vida desse paciente. Essa voluntária pode ser você. Esse voluntário pode ser você. E você pode transformar a vida das pessoas que são pacientes oncológicos. Não é falar apenas sobre câncer, não é falar apenas sobre doença. É falar sobre pessoas que já até tiveram alta do hospital, mas que vão sofrer as consequências do câncer para o resto da vida. Nós sabemos, como pacientes oncológicas, o quanto isso é difícil. Trabalhar hoje, após 9 anos de radioterapia, ainda é sentir as dores da radioterapia. Quando eu fiz uma mastectomia total e foi falado para mim que eu seria PCD, que eu seria deficiente física, que hoje eu só posso dirigir um carro automático porque eu sou uma pessoa que dependo de algumas situações que favoreçam a minha mobilidade, eu chegar aqui e falar para vocês que eu ainda sou cabeleireira. Com o mesmo braço que disseram que não ia ter nem função mais. Talvez esse seja o papel da associação. Colocar essa pessoa em lugares que ela achou que nunca mais ela chegaria. Levar um artesanato para uma pessoa que é considerada deficiente física e no final ela conseguir ter feito um tapete de crochê. Que hoje, para nós que não fomos pacientes, é a coisa mais normal do mundo, mas para a pessoa que é paciente oncológico é uma vitória. Assim como foi no dia que ela tocou o sino, que acabou a radioterapia. Assim como foi na última quimioterapia. Talvez fazer um tapete de crochê para um paciente que é considerado deficiente físico pode ser a mudança da vida dessa pessoa. O que vai evitar dela ter uma depressão. O que vai evitar dela se sentir inválida para qualquer outra coisa na vida dela.
A importância da associação para cuidar de um paciente oncológico é tão importante quanto o próprio tratamento oncológico. E cuidar dessas pessoas não é cuidar somente do corpo físico, é o psicológico principalmente. Essa pessoa, ela não está somente debilitada porque ela teve o câncer. Normalmente uma mulher, por exemplo, que é a minha vida e é por isso que eu vou falar sobre isso, uma mulher que passa por uma mastectomia, que é a retirada da mama, ela perde do corpo dela algo que torna ela uma mulher. Tira dela a feminilidade da mulher. E isso pode ser tão traumático quanto perder qualquer outro membro, uma perna ou um braço. E talvez a associação precise olhar para essas pessoas com esse carinho. Se solidarizar com essas pessoas que talvez hoje nem são vistas mais. Porque o cabelo já não está mais caindo, porque ela já não está mais inchada do tratamento, ela não é vista mais como paciente oncológico. E talvez é nesse momento que esse paciente mais precisa de acolhimento e atenção. A associação pode sim fazer a vida dessas pessoas muito melhor. Psicologicamente, fisicamente. Chamar esse momento de outra face do câncer é exatamente nesse lugar. E Alexandre, obrigada por essa possibilidade desse olhar tão delicado com essas pessoas e com esses pacientes. Eu me sinto privilegiada em poder estar fazendo parte desse momento, falando sobre algo que mexe tanto com as pessoas, falar a palavra câncer ser tão pesada, mas hoje eu poder falar isso sorrindo. Porque eu tive o tratamento, eu tive toda a assistência, mas principalmente eu tive uma associação de casa de apoio que cuida e cuidou de mim pós-câncer. E hoje ainda mais falar isso como voluntária, porque eles cuidaram de mim e hoje eu posso oferecer o que eu tenho de mais importante na minha vida, que é o meu tempo. Que é o tempo que Deus me deu para sobreviver a 2 cânceres. Ter 39 anos e hoje poder usar das minhas profissões ser voluntária. Obrigada, Joyce, por ter sonhado. Obrigada, Alexandre, por estar ajudando e tenho certeza que vai fazer desse sonho uma realidade. Que Martinópolis possa receber essa casa de apoio de braços abertos, que as pessoas possam ser voluntárias de coração, porque isso, quando você doa o seu tempo para alguém que precisa, não é a pessoa que está ganhando, é você. Ser voluntário, quem doa, ganha muito mais do que quem recebe. Muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser sucesso, porque você tem apoiadores e isso conta muito nesse momento. Mas, principalmente, contem comigo. Eu estou aqui para servir, assim como eu já sirvo e quero continuar servindo sempre. Agradeço a todos e tenham um ótimo dia. Obrigado, Gabi, pela exposição. Nós vamos abrir agora a palavra ao público aqui presente, aos vereadores da casa que queiram se manifestar. Vereador Ricardo Trombini. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Alexandre, autor dessa iniciativa. Bom dia, Joyce, que em nome cumprimenta as demais mulheres aqui presentes. Um bom dia a todos. Eu lembro quando a Joyce estava conversando com o Xande aqui, na Câmara, que foi num evento promovido, e naquele momento eu vi o entusiasmo do Xande para tocar esse projeto para frente. E eu digo, e a Ângela sabe muito bem disso, vem de um parlamento complicado, né, onde os embates eles são constantes, e o nosso também é constante. Só que existe uma coisa que diferencia o bom parlamento e o mau parlamento. É quando a causa é importante, todos abraçam e seguem o mesmo caminho. Porque é uma causa que afeta pobre, rico, branco, preto, indígena. Ou seja, atinge todas as famílias, seja do nosso município, do nosso Brasil e do mundo, infelizmente. Graças a Deus ainda não convivi com ninguém de perto da família, mas amigos, filhos chorando pelos pais, pais chorando pelos filhos. Alguns conseguindo, como vocês aqui, vencer essa etapa e, principalmente, quando se vence uma etapa, Deus nos dá a oportunidade de ajudar outras pessoas. E vocês estão fazendo isso, isso é muito importante. E quando o Xande falou dessa palestra, e hoje eu não consegui trazer Joyce, existia uma outra pessoa, a Cláudia Dalfabro, que nós já vimos conversando também
sobre esse assunto. Então, hoje ela não pôde estar, porque ela tinha um médico aqui presente, mas ela vai estar junto com você. Nós vamos, Xande, depois estar lá junto com ela, porque ela vai abraçar a causa junto com você, porque nós já vimos conversando na cidade de Bastos, que já existe ali um caminho desse. Já existem outras pessoas que querem, que ficam todo momento. Nós temos que fazer a Aline Teixeira, lá do Tecendá, que a mãe dela também passa por esse problema. Já vinha comentando, nós temos que fazer alguma coisa para o Hospital do Câncer, nós temos que fazer alguma coisa para o paciente do câncer. Ou seja, eu tenho certeza que cada vereador, cada pessoa tem alguém que já falou isso. E agora é hora de nós conectarmos essa pessoa. Essa vai ser a função da Câmara. Usarmos no nosso mandato, usarmos as pessoas que acreditam no trabalho nosso, para a gente influenciar pessoas, para conectar pessoas, porque o trabalho vai ser de vocês. Mas essa função de conectar, essa função de dar esse suporte para que monte a associação de uma forma aonde existe as pessoas trabalhando, porque o voluntariado ele é excelente. Eu vivencio isso há mais de 20 anos na APAI. O voluntariado, quando ele é feito de forma séria, ele caminha. E eu tenho certeza que hoje essa semente, hoje não, já vinha sendo plantada e hoje ela só está avançando de uma forma legal e para que todo mundo conheça. As pessoas vão começar a procurar a gente. Aí o Alemão vai trazer uma pessoa, o Gabriel vai trazer outra pessoa, o Pedro vai trazer outra pessoa, o Minor vai trazer outra pessoa, ele vai trazer, a Eide vai trazer. Ou seja, nós vamos fazer uma rede e essa rede vai crescer, Xande. Vai crescer. E aí nós vamos poder dar assistência, principalmente àqueles que mais precisam. Porque nós temos amigos que todos os dias conversam com nós e começam a chorar. Por causa do desespero do pai que se foi, por causa da mãe que se foi, por causa do amigo que se foi, por causa de não conseguir muitas vezes o atendimento, quando consegue, diagnosticou, tem o problema do atendimento. E a gente sabe que o tratamento é muito caro, é muito difícil. E nesse meio tempo, talvez a única coisa que garanta essa pessoa, a saúde dessa pessoa, é o abraço, é o acolhimento, é o que vai dar o sentido para ela após o diagnóstico e durante todo esse tratamento que a gente sabe que depois vai para a vida inteira. Hoje nós temos aí gente com pai e mãe e esposa ao mesmo tempo diagnosticado com câncer, sofrendo essa luta. E talvez é esse abraço acolhedor que eu tenho certeza que essa associação vai nascer. Pode contar com o meu apoio, seja ele na parte de estruturação da parte jurídica, que nós temos aí bastante pessoas que vão se dedicar para ajudar a montar essa associação. O que eu puder ajudar, tanto no voluntariado, que é algo que eu me dedico bastante, conheço bastante, nós vamos estar juntos. E você pode ter certeza que hoje essa semente plantada, ela vai fecundar e vai fecundar não só para Martinópolis. Nós temos obrigação também de acolher as cidades menores, como Caiabu e Indiana também aqui com a gente, porque a diferença de uma região são os municípios que acolhem os outros. Então pode contar com o meu mandato e tenho certeza que logo mais nós vamos ter aí excelente resultado. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Mais alguém gostaria de expor? Eide Ferraz Caldas, nossa ex-secretária de saúde, ex-diretora de saúde. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Obrigado, Xande. E agradecer a todos os vereadores, porque enquanto eu estava como diretora, sempre fui muito bem acolhida. E eu só tenho a agradecer. E são coisas que acontecem na vida da gente, né? Você é saudável, você não fuma, você não bebe, você dorme bem e, de repente, vem um diagnóstico, né? Um diagnóstico muito difícil. Porque, como diz a Joyce, quando você recebe esse diagnóstico, você fala assim, eu vou morrer. E meus filhos, e meu marido, meus pais, né? A gente pensa em tudo isso. Mas eu só tenho a agradecer a Deus. Eu já agradeci muito e agradeço todos os dias. Porque eu falo assim, Senhor, obrigado por ter dado... vamos falar assim, esse fardo, né? Que é um fardo muito pesado, mas eu prefiro carregar
do que ver um filho meu estar carregando uma, né? Que deve ser, a dor deve ser terrível. A Joyce está aqui, ela sabe dizer melhor do que eu. Então, assim, eu tenho só a agradecer por tudo que está acontecendo comigo, pelo acolhimento de todos. Assim, tanto os profissionais que a gente trabalhou junto, a população, é incrível, gente, vocês não têm noção, você está no mercado, de repente vem uma pessoa, uma senhorinha, agradecer, porque você me ajudou muito, você nem sabe, nem lembra quem é a pessoa, mas eu sempre fui uma pessoa que trabalhei na área da saúde e que isso faz parte do meu coração. Eu nasci para doar. Então, quando eu recebi o diagnóstico, que eu tive que receber, que eu estava do outro lado, vocês não têm noção como é difícil você aceitar isso. É muito difícil, porque você acha que você é um encosto, que você não vale mais nada. E as pessoas estão ali te ajudando e você acha que você está incomodando. Mas na realidade não, eles estão fazendo porque eles amam você, porque eles têm consideração por você. Então, assim, e nesse momento você precisa muito de ajuda. Muito de ajuda, porque se você não tiver uma família que te acolhe, se você não tiver um psicólogo para poder te ajudar, né, a aceitar tudo que está acontecendo com você, você simplesmente, você pira, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz por já estar fazendo parte dessa equipe. Muito obrigada. Que quando a gente começou lá atrás, né, Joyce, eu falei assim, é um sonho, porque eu vou poder continuar a estar ajudando as pessoas, que é o que eu gosto de fazer. E eu, como cirurgiã dentista, eu tenho passado problemas bucais. Como diz a nossa colega, falou do laser, né? E eu faço isso direto, gente. Vocês não têm noção, porque se eu não fizer, eu não como nada. Você não consegue comer, você não consegue beber, você não consegue viver. Então, assim, eu como cirurgiã dentista, eu já tenho um olhar assim, direcionado para a boca. Eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir também por fazer parte dessa equipe. E que eu tenho certeza que com o meu conhecimento eu vou poder estar ajudando outras pessoas, mesmo porque eu já sei os sintomas, eu já sei o que acontece. Então é mais fácil quando aquela pessoa vier conversar comigo, eu já sei do que ela está falando, eu sei a dor que ela está sentindo, porque eu estou do outro lado. Então, assim, obrigada mais uma vez, eu agradeço a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, por estar me ajudando a carregar esse fardo. E ele está ficando mais leve, cada dia que passa mais leve, porque eu sempre fui uma pessoa muito abençoada. E Deus continua me abençoando, porque não está me faltando tratamento, não está me faltando acolhimento, não está me faltando medicação, não está me faltando nada. E outra coisa que eu gostaria de comentar é a respeito do tratamento que eu recebo no Hospital do Câncer, lá no Hospital de Esperança. Gente, vocês não têm noção de todos os funcionários, inclusive da sua esposa, Xande, que ela é maravilhosa, a gente está sempre se falando lá. Então, assim, eu não sei que curso que vocês fizeram, porque vocês são maravilhosos, vocês atendem a gente muito bem, nós somos muito bem acolhidos. Assim, eu acho que todo o pessoal teria que fazer o curso que vocês fizeram, porque, assim, é empatia, é acolhimento, é tudo, é maravilhoso. Então, se você está ali na sala de espera com a cabeça baixa, de repente já vem um funcionário, vem outro, você está passando bem? Você está precisando de alguma coisa? E é assim, muito carinho,
sabe, o tom da voz que eles falam com você, não é rispidez, não é nada. Então é isso que eu quero para o nosso município. Eu quero que todos os profissionais na área da saúde, porque quando eu estava como diretora da saúde, quando eu fazia reunião, acho que se tem alguém aqui, pode até lembrar, eu sempre falava que eu estava plantando a sementinha do amor. Eu falava sementinha do amor, porque se a gente não tiver os nossos, as pessoas que procuram na área da saúde, se a gente não tiver eles como se fosse seu parente, porque você tem que pensar assim, aquele idoso, aquela idosa, pensa que é teu pai, que é tua mãe, que é seu avô, sua avó, você vai ver como que você vai tratar bem melhor. Então é assim, obrigado mais uma vez, obrigado Xande, obrigada Joyce por ter me convidado, por estar fazendo parte dessa equipe. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, ajudar todas as pessoas, porque o número de cânceres está, eu nem falo triplicando mais, acho que já passou disso, né? Porque cada hora que passa, a quantidade de pessoas que procuram o tratamento é muito grande. E eu não vou me estender mais, eu tenho vontade de falar mais, mas o tempo é curto. E assim, muito obrigada mais uma vez e conte comigo, tá bom? Obrigada. Frepa, nosso Celso, professor Celso Correia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobre vereador Alexandre, pelo convite, que aqui estou presente. Eu vim aqui fazer um testemunho. Eu não ia fazer uso da palavra. Quando o Trombini citou o da Cláudia Del Fabro, eu morava na capital de São Paulo. Eu e a Janete Bernardi, nós se revezávamos para que a Cláudia fosse até a um outro apartamento fazer os cuidados pessoais dela. E hoje eu vejo o filho dela, Matheus, perambulando por Martinópolis, para cima e para baixo, um homem casado. Deus me deu a grata satisfação de doar e de ceder o meu tempo naquela época. E hoje eu vejo a Joyce, que ela não me conhece, mas eu conheço quando ela trabalhou na Santa Casa de Martinópolis, fazendo essa coisa de associação. Um negócio tão bacana, né? Eu, ininterruptamente, nos últimos 55 dias, acabei de chegar na Avenida Padre Mateus, 179, que a minha colega fez a cirurgia e tirou o olho no Hospital Esperança, e também tirou o maxilar dela, e até eu estive aqui com o Trombini, pedindo para comprar gases, que eu achava que era caro aquilo lá. Aí o Trombini, não, Celso, é barato. Eu comprei. Todos os dias eu vou lá. Do meu jeito. Sem muito conhecimento, que na minha área. Não é minha área. Mas só de eu chegar, a Irene já fica feliz. Eu brinco com ela, a irmã dela sai para fazer compra ao mercado e eu fico lá. Às vezes ela me liga à tarde, deu um probleminha lá, com medicação, alguma coisa que deu. Eu chego, não, Alice, já está engasgando, vamos para lá de lado. É assim que funciona. É você se doar. O evangelho do segundo domingo fala disso. Você e aquele que não vai na igreja. E essas pessoas que estão se recuperando, né? E agora a minha colega vai fazer quimioterapia. É a parte mais difícil. Eu já percebi. E eu vou estar lá. E eu pode contar comigo. Associação. Eu estarei pronto. Que tempo eu tenho, que agora estou desocupado, que eu sou aposentado. Eu fico emocionado de ouvir as pessoas. Engraçado, tem poucos homens, né? Sempre é mais as mulheres, porque é mãe, né? É bem por aí. Mas tem os homens também que tem que ter aquele tempo. Das 24 horas do dia, você pode tirar umas 6 horas, 5 horas para dormir. Umas 2 horas para você dar umas boas gargalhadas com as pessoas que estão precisando da sua companhia. Umas 2 horas para você ficar com raiva. E umas 8 horas de trabalho, ainda sobra mais algum tempinho, não sobra?
Dá para você se doar. É possível. Só basta você acreditar em você e se apegar em Deus e doar o seu tempo, porque você é o próprio Deus vivo sobre a terra. Está escrito na Bíblia, não sou eu não. Bem-aventurado é o homem que vai. Você é o próprio Deus vivo. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando não. Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Se eu vejo o novo vereador Xande com esse entusiasmo todo, eu estou vendo o próprio Deus vivo. Se eu vejo a Joyce, eu estou vendo o próprio Deus vivo. Então Deus se faz presente em todos os momentos da vida da gente. Todos os momentos. E nós temos que estar presente para essas pessoas, principalmente. Eu estou dando testemunho, hein? Não é palavra, não, é testemunho. Pode contar comigo. Bom dia a todos. Que Deus derrame bênçãos sobre cada um de nós que estamos aqui, primeiramente, para dar força para a gente seguir. E não desistir das pessoas. Nós não somos fracos. Unidos somos bem mais fortes. Professor Décio. Bom dia a todos, bom dia a todas. Depois de tantas palavras aqui, Xande, é meio difícil a gente conseguir expressar alguma coisa, porque, como o nosso colega falou, tem tão poucos homens aqui, né? Os homens deveriam participar um pouco mais, porque afinal de contas eles têm próstata, né? Então deveriam se preocupar um pouco mais também com a sociedade na qual vivem, parar de olhar um pouquinho só para si mesmos e olhar para onde necessitam de nós também. Fiquei muito comovido com a fala de vocês. Eu, com certeza, todos que estão lá no fundo junto comigo também ficaram comovidos, e não tem como a gente derrubar uma lágrima, porque somos humanos. Somos humanos. Eu perdi minha mãe, infelizmente. O câncer ceifou a vida dela, nós não tivemos como vocês falaram. O câncer é na família, né? Não é na pessoa somente. Então eu vejo essa iniciativa hoje do Xande aí, Xande, como é a segunda vez, né, que estou aqui em Martinópolis, é uma alegria poder estar novamente aqui, dentro agora de um projeto tão bonito como esse, que vai trazer acalento a essas pessoas que estão doentes e às suas famílias também. E vocês falaram uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo as pessoas lá na frente do HR, comendo suas marmitex, sentadas na guia da calçada, porque não tem um local digno, nem para beber um copo de água. Quando os pacientes estão lá dentro, numa maca aguardando seu atendimento, já estão internadas, os seus parentes estão lá fora, sentados na guia, comendo suas marmitex, quando não um salgadinho e quando não necessitam que alguém os dê, porque na maior parte das vezes, principalmente os que vêm do Pontal para cá, não tem dinheiro para comprá-lo. Então vejam o tamanho da importância dessa iniciativa quando a gente fala em acolher o outro nas suas necessidades. Acolher o outro que está doente, acolher os seus parentes, os seus cuidadores que sofrem tanto quanto aquele que está doente. Xande, eu acredito muito na espiritualidade, eu não sou muito de igreja, mas eu acredito muito em Deus, acredito muito na espiritualidade. E Deus, quando Ele faz as suas obras, pode ter certeza que nós somos os instrumentos dEle. Vocês estão sendo instrumentos dEle. A luz chegou. Agora o caminho vai ser ampliado. Não tem mais como voltar atrás. Com certeza nós vamos participar de tudo isso. A minha colega puxou a nossa Lei 8080, a 8142, né, o nosso SUS maravilhoso. Como dizem, não é o que eu quero, mas é o que eu tenho. Se é o que eu tenho, nós vamos lutar para fazer dele cada vez melhor. Vocês vejam hoje, nessa transição epidemiológica pela qual nós estamos passando, obviamente, com o envelhecimento da população mundial, cada vez mais casos de câncer vão aparecer, serão diagnosticados, e o SUS está se preparando para isso. Hoje nós temos residência multiprofissional, aonde enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas trabalham em diferentes frentes para poder atender essa clientela que está aí
que ela existe e ela precisa de nós. Ela precisa desse atendimento multiprofissional, porque não é o diagnóstico mais do médico somente. Não é mais somente aquela quimioterapia do farmacêutico. Não é mais só o cuidado da coitada da enfermeira, do enfermeiro, que debruçam 24 horas por dia em cima daqueles leitos. Não é mais só o trabalho do fisioterapeuta. Não é mais só a nutricionista. Essa ampliação do olhar tem que ser feita. E com certeza, se o SUS está se preparando para isso, Xande, nós vamos ajudar vocês aqui em Martinópolis também se preparar para esse futuro que é daqui a pouco. Com esse mundo tecnológico, o tempo não é mais o nosso tempo, que era 10 anos, daqui 10 anos, não é mais. Daqui 5 não é mais, é daqui a pouco. Daqui a pouco o futuro já está aqui. Eu lembrando da fala da minha amiga ali do Corém, me trouxe de volta essa lembrança das equipes multiprofissionais. E nós vamos continuar lutando para formar pessoas cidadãs, profissionais cidadãs, que sejam imbuídos de amor ao próximo, porque é o que nós precisamos nesse mundo de hoje, é pessoas imbuídas de amor ao próximo. Vocês falaram bastante aqui de sementes. Para terminar a minha fala, para não ser muito, não delongar demais, mas eu quero que vocês guardem na memória essa história. Tinha um senhor que todos os dias de manhã ele saía para trabalhar. Quando ele saía, ele entrava no ônibus, sentava no ônibus com o jornal, começava a ler esse jornal e ia embora. Seguia o seu trajeto. Numa determinada deixa, ele esqueceu o jornal em casa, não tinha o que fazer dentro do ônibus, ele começou a observar as pessoas. Conforme ele observava as pessoas, ele viu que tinha uma senhora no fundo do ônibus que jogava alguma coisa pela janela. Ele ficou curioso e foi conversar com ela. Senhora, diga uma coisa para mim, o que a senhora joga pela janela do ônibus? A senhorinha virou para ele e falou assim: moço, eu jogo sementes de flores, de frutas, porque essa estrada é muito triste. Eu passo por ela todos os dias, eu quero que ela fique um pouco melhor. O cara achou, poxa, essa senhorinha é louca, né? Só pode ser louca? Mas antes de voltar para o lugar dele, perguntou para ela, falou: mas pensa uma coisa comigo. Essa semente que a senhora joga, muitas vão cair no asfalto, outras vão cair no acostamento, outras vão cair fora do asfalto e fora do acostamento. E não vai adiantar nada, porque o pneu dos carros, dos caminhões, dos ônibus, vão esmagar tudo e não vai nascer nada. Ela virou e falou para ele: moço, quanto aquelas que caírem no asfalto e no acostamento, não posso fazer nada por elas, infelizmente. Mas as que caírem fora, Deus há de mandar água na hora certa e essas sementes hão de germinar. Achando que era louca, mais louca ainda do que ele podia imaginar, se despediu dela e voltou para o fundo do ônibus. Depois de muito tempo, ele voltou novamente a esquecer o bendito jornal em casa. Começou a observar novamente o ônibus e cadê aquela senhora que semeava? Foi lá conversar com o motorista do ônibus e perguntou: cadê aquela senhora que semeava, que jogava sementes pela janela? O motorista virou para ele e falou: mas aquela senhora já morreu faz um bom tempo. Ele, chateado, virou para voltar para o lugar dele no ônibus. Quando ele olhou pela janela, a estrada toda florida, cheia de árvores, apinhadas de fruta, efervescência de vida às margens da estrada. Pensou: de que adiantou? Semeou, agora que tudo brotou, agora que tudo está bonito, morreu e não pôde aproveitar. Ao mesmo tempo, uma criança no fundo do ônibus gritou: pai, mãe, venham ver que estrada mais linda é essa. Daí, pessoal, esse é o nosso papel. Vamos semear. Um dia alguém vai colher esse fruto que com certeza será saboroso para muitos que virão depois de nós. Mais uma vez, Xande, mais uma vez, meu amigo, já é a segunda vez também que nós nos encontramos em audiência. Espero mais vezes podermos estar juntos. Que Deus nos ilumine e que Martinópolis seja abençoada e que Deus olhe por essa família, né, do dia de ontem com essa tristeza tão grande. Que com certeza nosso coração está consternecido junto com vocês aqui. Pessoal, muito obrigado. Viva Martinópolis. Viva. Xande, muito obrigado. Vereadora Rita de Anhumas.
Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Bom dia, Xande. Muito obrigado pelo convite. A Ângela, minha amiga também. Bom dia a todos vocês. Vou ser bem rápida. Estou como vereadora em Anhumas, né, agora. Meu município tem 4.000 habitantes, é um município bem pequeno. Fui secretária de saúde 12 anos, até 2021. 2021, eu tive uma perca muito grande, que foi, eu sou mãe de 2 filhos, e infelizmente um filho meu com 15 dias faleceu de Covid. Então, meu filho mais velho, perdi ele. Logo depois fiquei uns 6 meses sem trabalhar, devido ao luto, não tinha condições. Assim que eu voltei a trabalhar bem e tal, mas perdi a voz. Aí perdi a voz, super saudável, mas perdi a voz. Procurei um médico, o médico falou, você está com câncer de tireoide e nas cordas vocais, precisa fazer cirurgia urgentemente. Fiz a cirurgia, estou bem, graças a Deus, hoje, né, estou como vereadora, estou ótima, mas eu falo assim, enquanto eu fui secretária de saúde, a gente não tem associação lá no município. A gente tem uma equipe, que a gente montou essa equipe, com psicólogo, nutricionista, enfermeiro, tem a médica também que vai. Então, assim, logo depois que a gente faz a cirurgia, tem esse diagnóstico triste, essa equipe está acompanhando nas casas, ela vai nas casas. Precisou, liga, a psicóloga desce, a nutricionista desce, qualquer um da equipe desce para atender. Então, aí vem aquela história, eu também precisei dessa equipe que foi montada por mim, né? Precisei dessa equipe também. Passei por essa equipe várias vezes, que muitas vezes o câncer, a gente quer falar do câncer, a gente quer desabafar, e a família não está preparada. Eles falam assim, ó, o cabelo caiu, isso vai crescer, fica tranquilo, isso vai passar, é só um momento. Então, eles não estão, ninguém está afim de escutar história triste. E, às vezes, uma equipe que escuta é super importante, porque, às vezes, a gente precisa falar do que aconteceu, então, desabafar. E essa equipe é preparada para isso, né? Para ouvir a gente. Então, precisei dessa equipe. Graças a Deus, nosso município, ele não deixa a desejar. Ele está sempre cumprindo com o papel da saúde de lá. Agora, eu falo assim para o Xande e para a equipe aqui de Martinópolis. Hoje criou uma ideia de uma possível, futuramente, uma associação lá em Anhumas também. Entendeu? Porque a gente fala não para dar apoio à equipe que já tem, entendeu? Para junto fortalecer mais essa equipe lá em Anhumas, né? Para atender melhor esses pacientes, para atender, porque hoje, que nem já muitos falaram, todo mundo está sujeito uma hora a dormir bem, no outro dia acordar com câncer também, né? Então, assim, a gente não tem idade e nem raça e nem situação financeira. Todo mundo está no caminho, está no risco, né? E eu vejo, assim, futuramente, Alexandre, talvez, né, mais para frente, vou precisar da sua ajuda, quem sabe a gente montar uma associação também lá em Anhumas, tá? Por enquanto, só que eu tenho a dizer para vocês, eu agradeço a todos vocês, público presente aqui, peço que ajude, fortaleça muito, Alexandre, a moça aqui, que eu esqueci o nome dela, que tive o prazer, a Joyce, né, por essa ideia incrível que está tendo, que fortaleça, porque é uma doença muito chata mesmo, né, uma doença triste. Quem já passou sabe o que eu estou falando, né? Então, a gente sabe de tudo isso. Muito obrigada a todos, deixo um abraço para todos vocês, Martinópolis, tá bom? Obrigado, vereadora Rita. Ângela, presidente do Conselho de Saúde. Depois eu passo a palavra para você, Márcia. Eu estou vendo todo mundo falar em Deus aqui, então vim dar minha colaboração. Certo. Então, gente, eu vim falar sobre a data de hoje, 25 de março. Então, quem é católica, porque acho que a maioria é católica, né? E vocês sabem o que significa 25 de março na nossa fé, né, gente? Vocês sabem, né? É dia de Nossa Senhora da Anunciação.
Então, segundo a nossa fé, hoje começa a gestação de Jesus. Então, que a nossa associação seja sempre abençoada por Jesus. Tá bom, gente? É isso. Vamos rezar sempre para que ela seja abençoada. Obrigada, gente. Amém, dona Ângela. Muito obrigado. Márcia, nossa secretária de Saúde Municipal. Bom dia, senhor presidente, através do qual cumprimento todos os vereadores, todas as autoridades aqui presentes. Eu hoje queria falar para vocês que eu não estou aqui hoje para falar como secretária de saúde, mas para agradecer a Deus por ter me colocado aqui, por ter ouvido todo o depoimento de vocês, inclusive o seu, no qual eu chorei muito. A gente, em dezembro passado, meu marido passou por uma cirurgia onde ele retirou um pedaço da língua, fez cirurgias também nos gânglios. E às vezes ele fala assim, ai, dói tanto aqui, dói tanto aqui. E, às vezes eu olhava e falava assim, ai, como é dengoso. E Deus me colocou aqui hoje. Deus me colocou aqui hoje para ouvir vocês falarem que aquilo dói, que vai ser difícil. Tudo que vocês falaram aqui hoje, eu ouço dele que eu estive vereadora durante 2 mandatos no meu município. E em reunião, em palestras do Hospital do Câncer, de Prudente, eu um dia vi lá eles pedindo uma ajuda de todos os prefeitos. Era um valor mínimo para poder ajudar o Hospital do Câncer. Eu não vi interesse nenhum do meu prefeito. Como a gente tem emenda impositiva, nunca imaginei que iria passar por isso. Por 2 anos seguidos, eu mandei 100 mil num ano e 100 mil no outro ano para o Hospital do Câncer. E hoje, eu sou grata a Deus pelo que eu fiz, porque é lá que a gente conseguiu apoio para ele. É lá que, como vocês falaram, tem profissionais maravilhosos, que levam o acalento, que levam o amor às pessoas. E eu, olha, mais uma vez eu digo, obrigado, Senhor. Obrigado por ter me colocado aqui hoje. Obrigado por ter me colocado no município de Martinópolis, porque foi aqui que eu consegui todo o apoio, através de todos que trabalham comigo, uma equipe maravilhosa dentro da área da saúde, que me levaram até lá, e lá hoje ele está em tratamento. Então, Deus, muito obrigado. E como eu digo, se Deus me colocou aqui, hoje eu peço para que Deus abençoe muito esse município, porque hoje para mim, ontem para mim foi muito triste ver a cena que a gente teve aqui. E eu peço a Deus que abençoe a todos que estão à frente do nosso governo, a vocês vereadores, ao nosso prefeito, ao nosso vice, a todos que possam olhar para o ser humano como realmente um ser humano. Então, que Deus nos abençoe e que a gente consiga, através do amor, da solidariedade, do olhar ao próximo, fazer um bom trabalho. Então é isso, gente. Hoje eu vim aqui como uma secretária, mas olha, para mim foi uma bênção estar aqui e ouvir tudo que vocês puderam passar. Que Deus abençoe a todos. E parabéns por essa iniciativa, que eu tenho certeza que vai dar muitos bons frutos e que, olha, hoje até eu me tornei uma pessoa com vontade de fazer esse trabalho e ajudar o meu próximo. Deus abençoe. Mais alguém gostaria de expor? Não? Bom, eu vou fazer minhas colocações, depois eu passo para o vereador Alexandre aqui fazer o encerramento, né? Nada mais justo, né? Ele que teve a iniciativa dessa audiência pública. Eu quero começar dizendo sobre até o histórico da Joyce, né? Igual a Márcia acabou de comentar. Eu, né, assim, de longe tinha um contato, né? A gente tinha, né, era conhecidos na cidade já há um bom tempo, então sei de tudo que a Joyce passou. E eu tenho uma amizade com as filhas da Joyce e acompanhei um pouco de perto tudo que aconteceu. Assim, para nós foi muito chocante, porque são 2 meninas lindas, né? Quem não conhece, são lindas. As meninas da Joyce são gêmeas. E aí, quando a gente soube do diagnóstico, a gente fala, é realmente isso que a doutora Ide falou, né? Muitas vezes você vê, a pessoa não fuma, não bebe, tem hábitos saudáveis, se cuida, mas o diagnóstico chega para qualquer um, né? Qualquer um. A gente vê aí pessoas, né, que realmente se cuidam, mas tem um diagnóstico de câncer e não é fácil passar por isso, né? Eu passei com meu avô que me criou, ele teve o câncer, foi falado da questão da radioterapia aqui,
E eu acompanhei, ele fez 36 radioterapias. Nas 30 primeiras, até bem, a gente ia levar ele todo dia em Prudente para fazer. As 6 últimas ele debilitou, que eu cheguei um dia, estava minha avó com um pedaço de pão, ele deitado na cama, não conseguia nem levantar e não tinha vontade de comer nada. E era uma pessoa que tinha uma obesidade, ele tinha questão de diabetes, pressão alta, então a gente pegava muito no pé para não comer. E o final da vida dele foi dentro do hospital, a gente tentando forçar ele a comer. Então, né, tudo isso eu falo, passa na cabeça da gente. Olha como, né, a gente pegava tanto no pé dele por conta de alimentação. Não que não tenha que se cuidar, não é isso que eu estou dizendo, mas o câncer é algo que, tipo assim, realmente traz muitos prejuízos na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, né? A gente vê assim, essa questão da casa de apoio, né, a gente não tem que tratar a doença só como o câncer só como uma doença. Não, são pessoas fragilizadas que saem de casa, né? Pessoas que vão muitas vezes têm desgaste físico, financeiro, emocional, né? São pessoas que estão ali, não é somente uma doença. Então, quando a gente fala de uma casa de apoio, realmente é isso. A gente vê muitas vezes, né, igual foi falado da questão do hospital do câncer, estive lá até mais uma vez, a convite do Xande, organizou uma reunião lá, onde estiveram diversos vereadores aí da região. Martinópolis hoje faz um repasse para o Hospital do Câncer por conta, né, dessa reunião que foi feita. Nós nos unimos aqui, a Câmara, todos os vereadores, para cobrar porque a Prefeitura fizesse esse repasse também, né? Se cada um fizesse um pouquinho de repasse, ajuda muito, né? Então, foi idealizado pelo Xande também essa reunião lá e muito importante, e a gente vê, né, a Luísa está aqui, a esposa dele trabalha lá, a gente sabe, é isso, realmente é isso. O atendimento faz toda a diferença, porque a gente vê muitas vezes hoje, às vezes as pessoas acabam banalizando a área da saúde por conta de maus profissionais que acabam sujando a imagem de outros, porque tem pessoas que sim, realmente tratam outros como objetos, né? E quando a gente resolve trabalhar na área da saúde, eu acho que o primordial de tudo é a humanização. A pessoa tem que ser humana, né? Acho que a doutora Eide falou, né? Pense, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, ou é o irmão de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém que está ali. Então, o tratamento, a humanização, eu falo, é lógico. Eu acho que todas as unidades de saúde precisam fazer uma capacitação em relação a isso, mas muito também tem a ver com o caráter da pessoa, né, com a formação da pessoa, mas é lógico, a formação precisa existir sempre para que tem essa humanização nesses locais. Então, essa questão da casa de apoio, eu vejo muito importante porque tem muitas pessoas que não têm uma rede de apoio na sua casa. Não tem um pai, uma mãe, não tem um filho, não tem um sobrinho, alguém que possa ser pela pessoa. E ela volta, né? A gente sabe, quem faz o tratamento volta, né? Sai de casa já com a cabeça, com o emocional muito abalado e volta fragilizado, muitas vezes com dor, né? Passando mal, e não tem quem acolha em casa. Então, a casa de apoio não tem que ser somente na onde faz o tratamento, tem que ser no seu local de origem, que é isso, as pessoas vão retornar, vão ter um local que elas possam ser realmente acolhidas, abraçadas como família ali dentro. Então, é muito importante. Eu estive aqui também, quando o Xande, igual o Trombini falou, né, estava aqui também, até fui convidado para essa primeira reunião, eu tive um outro compromisso no dia, não consegui ir, mas assim, eu tive uma amiga que a mãe era membro ativo da Mulheres do Peito em Prudente, então assim, antes até de virar vereador, estive lá, conheci o projeto da Mulheres do Peito, que é um projeto lindo lá em Presidente Prudente. E é isso, eu falo, é um sonho que com certeza, Joyce, Xande, vocês que começaram a encabeçar isso, né, e é isso, nós vamos agregar cada vez mais. Eu tenho certeza que é um sonho que a gente é possível e vai sair somente do sonho e se tornar realidade no nosso município, porque é algo que precisa, né? Nós vemos uma sociedade com cada vez mais diagnósticos de câncer, né? A nossa região tem muitos diagnósticos. Estava fazendo uma pesquisa até, eu não sei se foi a Gabi que falou, não, acho que foi a Mariana que falou sobre a questão dos diagnósticos, e eu estava vendo, e é isso mesmo, é uma região que tem um alto índice, né, de diagnósticos de câncer. Então, nós precisamos ter esse acolhimento
principalmente, não só aqui, né? Os vereadores estão aí de outras cidades também. É isso, é importante, né? Já tem lá, mas aqui a gente possa cada vez contribuir de uma forma a melhorar o projeto cada vez mais. E eu acredito que se a gente se unir, né, as cidades se unirem, um trazendo ideia para o outro, eu acho que a gente consegue, de fato, né, fazer um trabalho diferenciado com todas essas pessoas que precisam e precisam muito. Né? Eu falei da questão das pessoas que não têm uma rede de apoio, mas tem aquelas também que têm uma rede de apoio. Mas é diferente, as pessoas, a maioria das vezes, estão na correria, no seu dia a dia, trabalhando. Às vezes, né, tem gente que tira 2 horas do serviço para poder levar, né, um parente para fazer um tratamento, volta, não tem o tempo até de dar uma atenção. E essa casa de apoio, eu tenho certeza que aqui em Martinópolis, para quem não é daqui, nós temos uma comunidade chama Comunidade São José. Lá tem um projeto de evangelização e tem um projeto que leva marmitas para pessoas carentes, pessoas que têm algumas deficiências, idosos que moram sozinhos, sabe assim. E lá tem uma rede de voluntariado gigantesca. Lá todos os dias, né, tem uma equipe que vai cozinhar e diferente todos os dias. E eu tenho certeza que um projeto como esse, né, como você falou, vereador, eu falo aqui, eu também tenho certeza que a gente vai conseguir, né, rodar isso aí o dia todo para poder fazer esse acolhimento, porque eu sei que Martinópolis tem esse coração gigantesco também de voluntariado, né? A gente que faz parte da igreja também, nos movimentos, que são todos voluntários quando a gente vai servir. A gente vê que as pessoas abraçam com muito carinho quando são ações que promovam o bem para o próximo. Então, isso, contem com o meu apoio, com o apoio dessa Casa de Leis, né? O vereador Xande sabe, né? Estou sempre aqui, a gente um dá ideia para o outro quando tem, e estamos juntos, vamos seguir em frente, né? Como os demais vereadores todos, né? O Ricardo falou, é isso, cada um contribuir, traz uma pessoa diferente, né? A Cláudia, até que o Ricardo também comentou, é muito amiga minha também, eu sei, é um sonho dela também, ela sempre falava, ela já tentou também entrar para a vereança, que ela falava, tem o sonho de trabalhar com projetos em relação ao câncer. Então, é isso, né? Que a gente possa realmente se unir, né, para poder promover esse bem aí ao próximo. Obrigado, gente. Pode falar. Obrigada, senhor presidente. Eu pedi uma parte pelo seguinte. Hoje eu estou no meu 2º mandato de vereadora de Regente Feijó. E fui a primeira pessoa do Legislativo a entrar no asilo da minha cidade para conquistar recursos de emendas parlamentares para eles. Mas também fui a primeira pessoa do Legislativo a entrar na APAE também para conseguir recursos. Então, que sirva para vocês aqui também, que nós podemos juntos trabalhar com a parte assistencial que tanto sofre em todos os lugares, pela discriminação. Hoje eu vejo o asilo da minha cidade, são 19 idosos e muitos têm família. Mas é mais fácil colocar lá, porque tem um profissional que trabalha 24 horas para cuidar, e normalmente a família não tem as condições, não tem o tempo, e também tem aqueles que não querem. Então era isso que eu gostaria de colocar, senhor presidente, a respeito de trabalhar no assistencialismo, não só no câncer, na saúde, mas também para aquelas pessoas, para as duas pontas, para as crianças deficientes e para os idosos que estão no final de sua vida. Muito obrigada. Importantíssimo, Ângela, você colocar isso. Na nossa cidade tem, né? Na Vila Vicentina, temos a PAI aqui. Mas, assim, desde que eu entrei, tem a Santa Casa também, que inclui-se né, na parte social. Essa Casa de Leis é bem atuante, principalmente nas entidades aqui. Eu falo que a maioria dos vereadores destinam recursos até das nossas emendas impositivas, conseguem emendas parlamentares, e é isso que tem feito a diferença nas entidades, né? A Eli está aqui, não me deixa mentir, né? É diretora lá na Santa Casa, então é isso, é realmente isso. É se unir, ver aonde estão os pontos falhos, porque assim, muitas vezes o Poder Executivo está preocupado com a questão da cidade, do desenvolvimento da cidade, e as entidades
entidades precisam ter o olhar da vereança. A vereança precisa estar atuando juntamente com essas entidades aí, para que elas possam, de fato, trazer um serviço de qualidade para a população, né? E aqui, graças a Deus, eu falo, é isso. A gente tem tentado fazer o nosso máximo aí para poder ajudar. Você comentou sobre a questão do asilo, até teve um ano, eu destinei uma emenda positiva, nós colocamos ar-condicionado em todos os quartos dos idosos aqui na Vila Vicentina. Algumas pessoas falavam assim, mas vão criticar porque é artigo de luxo. As pessoas estão no final da sua vida, muitas vezes com escares nas costas, né, feridas, estão ali em quartos que são muitas vezes baixo, quente, sabe assim, a nossa região é muito quente. Você está dando um mínimo de conforto para uma pessoa que está no final da vida. E depois que saiu, foi assim, né, foi bem divulgado na cidade, o pessoal, né, assim, aplaudiu muito a ação aqui que nós fizemos. Então, assim, é isso, a gente pensar no que realmente pode ajudar, né, o próximo. Então, você matou a charada. A gente está aqui para isso, realmente para isso, né? Tentar fazer a diferença aí na vida das pessoas. Sim, Mariana. Eu gostaria, assim, só para complementar as falas que foram falas que me deixaram muito emocionadas, e acho que isso Deus tocou meu coração e falou de que por mais que nós sejamos diferentes e tenhamos as nossas diferenças, jamais deixamos de sermos irmãos. E isso veio muito forte para mim nas falas de vocês, então acho que é importante. Contem conosco do conselho, contem também, né, com a cidadã Mariana, com a profissional enfermeira Mariana também. Eu gostaria de aproveitar, de estender, né, o convite que amanhã nós estaremos realizando no município de Presidente Prudente, na Câmara Municipal, às 18h, uma reunião pública de debate quanto às questões de violência contra a mulher. Gostaria de aproveitar e estender o convite aqui as lideranças, né? Então, gostaria muito de poder contar com esse apoio. Nós precisamos levar a voz, discutirmos, tentarmos pensar em algumas medidas, não somente de política pública, mas de aproximação entre as redes, para tentar frear essa situação que está tanto assolando, infelizmente, o nosso país. Então, obrigada a todos. Eu só tinha uma, assim, eu acho, nessas audiências públicas que você faz, que nós fazemos, o Ministério Público, a presença do Ministério Público, eu tenho certeza que você convidou o Ministério Público. Foi encaminhado o convite para o Ministério Público, porque eles estão aí e eles ajudam muito. O Ministério Público ajuda muito. Eu estava conversando com a Mariana, porque tem pessoas que vão no Ministério Público pedir para o município arrume transporte ou arrume um passo, alguma coisa nesse sentido para levar para Prudente. E se você está querendo montar uma associação na sua cidade, pode ter certeza, o Ministério Público vai te apoiar. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Então, um bom começo, procura o Ministério Público, eles vão te assessorar de tudo quanto é parte jurídica. Muito obrigado. Vereador Xande. Bom, nossa, impactante aqui hoje. Eu esperava uma audiência pública com sucesso, mas com tanto sucesso assim, viu, professor Décio? Foi maravilhoso. Eu acho que vocês todos aqui, pessoas que não falaram, mas ouviram, né? Foi impactante. Nossa, a história de vocês aí, meu Deus. Só quem não absorveu isso é porque não tem sensibilidade de ouvir essas histórias. E realmente, nossa, cada uma aqui que falou, todos que falaram, tem uma história. E quem ganhou com isso? Todos nós. Somos melhores pessoas hoje, pode ter certeza. Pensamos diferentes, mais uma vez, né? Não adianta falar, eu penso todos os dias, eu quero viver melhor todos os dias. Não, mas são essas histórias, são esses momentos da vida que faz a gente evoluir, né? Né, Gabi? Ângela, né, a Joyce, aqui, todos aqui presentes, a nossa secretária de saúde hoje atual, a doutora Eide. Então são histórias aqui que impactou aqui, tenho certeza. E eu agradeço a Deus por isso, por preparar esse dia aqui, meu Deus. Pessoas que vieram aqui, né, Rita, fazer a diferença aqui, a história. Então Deus preparou demais essa audiência pública hoje, foi o professor Décio falou. Hoje a semente foi plantada. Tenho certeza vamos ter o apoio aqui da nossa secretária, do nosso município, do nosso conselho de saúde.
Já tem pessoas pedindo aqui, voluntariado aqui, que querem ser voluntários, Santa Casa. Eu tenho certeza que isso aqui vai bombar mesmo, porque sabe o quanto isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Quero agradecer de coração a presença de todos, o presidente dessa casa, aos funcionários dessa casa por preparar esse trabalho aqui hoje, aos vereadores, né, aos familiares, pacientes, e que continue acreditando, realmente um projeto maravilhoso que vai dar certo, né? Com certeza nós contamos com vocês, com certeza contamos com vocês, e vamos, né, levar essa fala, esse espaço, viu, Gabi, para frente aí, né? Essa casa que está aberta para todos, para vocês. Quando eu falei para a Luísa te convidar, eu falei assim, e aí, Luísa, será que ela vai vir? Ela vai? Eu falei assim, tenho certeza que ela vai. E quando você já respondeu no ato, a Gabi respondeu, com certeza eu estarei lá. Então vocês veem a importância que é, a confiança, a credibilidade no projeto. Porque assim, quando você faz algo desse, para trazer pessoas que impactam tanto, tem que ter realmente uma credibilidade. Não é verdade? É o tempo. Nós temos 24 horas por dia para viver o melhor, fazer o melhor, a gente descansar, e amanhã continua mais 24 horas, né? Eu acho que nós temos que fazer a diferença mesmo. Políticas públicas bem feitas, pessoas que realmente impactam, políticas que falam verdadeiramente. E eu falo nessa casa aqui hoje com o segundo mandato, como disse, estou no segundo mandato, de fazer a diferença aqui, não é eu fazer a diferença e mostrar que, pô, eu estou fazendo, não. Nós fazemos, nós aqui. Eu não faço nada sozinho aqui não, nada. Todos os vereadores são importantes, todos os vereadores que estão aqui têm a sua parte, da sua maneira, mas tem, como as casas de leis. E se amanhã, independente da situação, da política do nosso município, não continuarmos, temos que continuar os projetos e deixar um legado aqui para continuar. Temos que deixar esse impacto, mas um impacto que faça o bem para a sociedade. Nós sabemos, não vamos aqui para criticar políticos que só pensam em você. Não, nós temos que pensar em nós. Nós temos que pensar fazer o bem. Esquecer as pessoas que querem fazer o mal. Que não pensam na sociedade, mas pensam em si próprio. Porque existe. Como existe maus profissionais em todos os lugares. Os bons e os maus. Todos os lugares estão existindo. Então nós podemos ir. Então agradeço a todos pelas palavras, pelas colocações, pela presença. E agradeço a Deus meramente. Muito obrigado. Xande, obrigado. Eu vou abrir rapidamente, a Tânia está pedindo a palavra ali, ela quer expor. Eu falei para ela rapidamente, uns 2 ou 3 minutinhos só, tá? Mas se ela está com vontade de expor, a gente vai abrir a palavra para ela agora. Oi, gente. Nunca falei no plenário, nunca falei no microfone, não sou estudada, não sou diretora de nada, sou uma simples dona de casa. Sou irmã do Alexandre, sabe? Tive uma da minha família com câncer. Passei o ano passado, há uns 5 anos atrás, bem duro, sabe? Sei o que vocês estão passando. Eu passei mais sozinha. E agora é eu que estou fazendo uns exames prolongados para descobrir o que eu tenho. Não sei o que eu tenho ainda. E meu irmão me convidou para vir nessa reunião, e eu vim assim, por vir mesmo, viu? Só por companhia para minha irmã e para minha cunhada. Mas cheguei aqui e me surpreendi, gente. Nossa, maravilhoso. O que precisar de mim, da minha pessoa para ajudar vocês, eu estou à disposição. Fiquei super orgulhosa do meu irmão, não sabia que ele estava fazendo esse trabalho. Parabéns, meu irmão, que você continua essa pessoa maravilhosa. De vez em quando briga com a gente, né? Mas amo você. E eu passei por isso, viu, gente? E não é fácil. Sabe, o psicológico da gente vai pro pau. A pessoa que teve da minha família não aceita que fale, nem aceita que comente, não quer mais, sabe, saber de médico. Ele foi bem, ele não foi, sabe, não teve o tratamento que vocês estão querendo dar. Então eu fico assim, né, sem saber o que fazer, né? Mas vamos tocar a vida, né? E o que vocês precisarem de mim como pessoa, eu estou à disposição de vocês.
tá bom? E a do meu irmão também, o que ele precisar. E beijo a todos, tá? Desculpa aí. Tânia, obrigado. E é realmente isso, né? Eu falo, ó, as pessoas vão sendo contagiadas, né, com as histórias e com esse servir que vai ser tão bonito, eu tenho certeza, na nossa cidade. A gente, tô vendo aqui na live aqui, algumas pessoas já também se voluntariando a ajudar na causa, né? E Tânia, sobre o Xande, é isso mesmo. O pouco que eu conheço do Xande aqui, né, nessa segunda, da primeira para a segunda legislatura, é um cara briguento pra caramba. A gente vive brigando, mas é um cara de um coração gigantesco, é o que eu falo. O que ele pode ver que possa ajudar o próximo, ele está sempre fazendo. Então, Xande, é o que eu falo, eu não tenho problema nenhum em dar mérito às pessoas e é isso, eu conheço o seu coração, eu sei o tanto que você tem lutado aí para fazer a diferença na vida das pessoas, não só aqui, mas na nossa região toda. Eu tenho te acompanhado aí, eu vejo que o quanto você luta, às vezes vereadores de outra cidade, prefeitos de outra cidade te procuram para resolver problemas e você está sempre disposto aí a correr atrás e tentar ajudar da sua forma. Então, fica aqui meus parabéns, rasgando meus louros aqui para você mesmo, porque eu acho que quando a gente vê iniciativas que realmente transformam a vida das pessoas, a gente tem que dar um mérito aí a quem merece. Tá bom? Pessoal, eu agradeço aqui imensamente a presença de todos. Estou vendo aqui Rubens está aqui presente, Josias também, a Kelly também chegou aqui também. Agradecer a presença de vocês aqui nessa audiência. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, tá? Mas é isso. Para mim também, eu vim para mais uma audiência pública, porque a gente participa de muitas e tem muitas que a gente vem e passa, não muita coisa acontece, mas eu vi aqui hoje que eu estou até arrepiado aqui, impacta, eu acabei de voltar de um acampamento, a gente volta mais fragilizado, que a gente, né, serviu no acampamento aí religioso, a gente já volta assim, mas eu vejo aqui hoje que há sim, né, no ar aqui uma grande transformação que está por acontecer na nossa cidade. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado, né, de coração a todos que expuseram aqui, aos que vieram participar. E é isso, quando tiverem novas ideias, a gente está sempre de casas e portas abertas aqui para poder fazer outras audiências, reuniões, o que precisar, a Câmara está sempre à disposição. E o Gabriel também, como pessoa, com certeza vai estar à disposição aí dessa nossa nova casa aqui em Martinópolis, que vai servir de apoio para tantas pessoas. Deus abençoe, pessoal. Declaro encerrada a presente audiência às 11h12. Bom dia a todos.